louvamos ao Senhor, porque Ele é maravilhoso, né? Ele é o nosso Deus, é o grande Salvador, né? Vamos louvar ao Senhor com mais um louvor. Logo após, o evangelista irmão Antônio, ele estará fazendo a leitura da poderosa palavra do Senhor nesta noite. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 210 da nossa harpa cristã. Nós viemos aqui nesta noite para ouvir o Senhor falar conosco, né? E a palavra de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça, né? Que o nosso ouvido possa estar afinado para ouvir a voz do Senhor nesta noite, né? Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo, pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Amém. Glória a Deus. Nós nos coloquemos em pés em reverência à leitura da palavra de Deus. Evangelista irmão Antônio. Eu cumprimento o povo de Deus na paz do Senhor Jesus. Nós estamos lendo, meus queridos e amados irmãos, livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26 em diante. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26 em diante. Diz assim: mas quanto a Filipe, um anjo do Senhor lhe disse: vá para o sul, para a estrada que leva de Jerusalém ao deserto de Gaza. Ele fez assim, e lá estava, descendo pela estrada, um eunuco, tesoureiro da Etiópia, um oficial de grande autoridade sob as ordens da rainha Candace. Ele tinha ido a Jerusalém adorar a Deus. Agora estava voltando na sua carruagem, lendo em voz alta o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo disse a Filipe: avance e acompanhe a carruagem. Filipe correu, ouviu o que ele estava lendo do profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender
se não há ninguém para me explicar? E ele convidou a Felipe a subir na carruagem e a sentar-se ao seu lado. O trecho das Escrituras que o eunuco estava lendo era esse: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro quieto e mudo diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, negaram justiça a ele. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois a vida dele foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta estava falando? A respeito de si mesmo ou de outro? Então Filipe começou com essa mensagem, com essa mesma passagem das Escrituras, explicou a ele a boa nova da salvação em Jesus. E enquanto viajava, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse: veja aqui, tem água. Por que eu não posso ser batizado? O Senhor pode, respondeu Filipe, se o Senhor crê de todo o seu coração. E o eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele parou o carro, os dois desceram dentro da água e Filipe o batizou. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que maravilha que nós vemos algo lindo de uma conversão de uma alma ao Senhor Jesus. Nesses dias eu fiquei bastante feliz, porque aqui eu tenho testificado para os irmãos aqui, a igreja, a respeito daquela irmã minha que mora lá na divisa de São Paulo. Eu tenho ido lá várias vezes, irmãos têm sabido disso, eu sempre tenho falado. Muito católica, desde pequeninha, e reverente, e de bom testemunho, tanto ela como educou a família a ler. Ela tem 5 filhos. Se ela, a gente já tudo casado, mas se ela falar, entra para dentro de casa, não fica um por lá de fora. Assim, né? Obedece. Foi ensinado. Assim, ela e o marido. E não queria saber de Jesus. Ela foi a mãe daquela que o filho faleceu um pouco tempo atrás, que eu falei aqui na igreja. A gente estava muito comovido. E agora o Espírito Santo fez uma obra no coração dela. E ela fez um voto a Deus, querendo se batizar. E tem uma filha dela que é crente, que mora lá em Sorocaba. E ela disse assim: agora eu preciso falar para alguém que eu quero ser batizada. Mas não tinha falado nem para o marido, o marido é brabo. E tinha que ir em Sorocaba para falar para a filha dela. Depois ela pensou assim: ou se não, Deus vai enviar o Tonho aqui. Ela chama eu de Tonho. Deus vai enviar o Tonho aqui. Aí quando pensa que não, eu falei para a dona Irma: liga lá, vê se está lá, eu vou lá. Aí ligou, estava lá. Aí a menina foi lá falar para eles: o tio Tonho está vindo aí. Ela falou: oh, glória a Deus. Aí cheguei lá, não estava sabendo de nada. Aí ela começou a falar, chamou eu para um canto e começou a falar disso aí. Agora eu estou com um problema, como é que eu falo para o Guilherme, que é o meu cunhado? Ele é brabo, ele não quer nem ver crente na frente. Aí eu falei: não, vamos orar. Chegamos aqui, viemos no domingo de tarde. Quando foi agora quinta-feira, as meninas colocou lá no Facebook, lá no WhatsApp da família lá, né? Ela falou pro meu cunhado à noite, de madrugada: estou tomando um pouquinho de tempo aqui, meus irmãos, mas vale a pena, porque Deus está trabalhando. 3 horas da manhã ela acordou e falou, ele dormindo, ela falou assim: eu queria que o Espírito Santo acordasse ele para mim falar com ele agora. 3 horas da manhã. Aí ele acordou.
Ele acordou, foi ao banheiro. Aí quando ele voltou, aí ela contou a história dela, mas o que acontecia, queria se batizar. Isso que ele levantou. Ele levantou e falou: estou passando mal. Eu estou passando mal. Aí disse que ela falou: puxa vida, se eu soubesse que você ia passar mal, eu não tinha falado para você isso aí, ia falar outra hora. Não, eu vou ter que sair. Você quer ir comigo ou quer ficar aí? Não, eu vou com você. Aí saíram os dois, da casa deles, onde eles moram lá, que um dia, quem sabe, eu vou levar a igreja lá, para nós passar uma tarde lá e comer alguma coisa por lá. Aí vamos então, mais ou menos 2 quilômetros até na cidadezinha lá. Aí foi lá no posto de saúde, me deu a pressão. Eu estou resumindo. Aí a pressão dele estava um pouco alta e tal, mas deram lá uns remedinhos lá e beleza. Aí acho que ele ficou dando volta na cidade. Não falava nada. Dentro do carro e ela. Eles os dois. De madrugada. Dando volta na cidade. Aí de repente que ele parou. O carro falou assim: bom, então você vai se batizar? Ela falou: eu estou sendo cobrada por Deus para mim se batizar. Acho que ele falou: então se você for, eu vou também. Aí tem o genro dele, que a minha sobrinha foi aquela que aceitou Jesus lá no dia que nós estávamos em Sorocaba. E o genro não tinha aceitado. Aí quando saiu a notícia, o genro falou: bom, se ele for batizar, eu vou também. Aí então agora já é 3, mas eu estou achando que vai ter mais. Eu estou confiando em Deus, né? Então, meus irmãos, estou alegre. Estou falando isso para a glória de Deus e para os irmãos também se alegrar e ver que o Espírito Santo está trabalhando no nosso meio. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta hora, meu Deus, te damos graças, Senhor Deus, porque Tu és um Deus que age, um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que trabalha. Tua igreja mais uma vez está reunida nessa noite, louvando, exaltando, bendizendo Teu nome. Recebe, Senhor Deus, o nosso culto. Recebe a nossa vida, Senhor Deus. Diante do Senhor, usa a nossa vida, usa a nossa boca, usa a nossa mão. Fala conosco, com cada um, Senhor Deus, que está aqui nessa noite, cada um dos Teus servos que Te louva, que entregou a sua vida nas Tuas mãos. Ó Deus, trabalha na vida de cada um para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A paz do Senhor a todos, amém? Que bênção, maravilha, né? Já ouvindo um testemunho glorioso, amém? Em que o nosso Deus, Ele trabalha, amém? Através das nossas orações e alcança aqueles que nós temos colocado diante dEle, amém? Você tem orado por pessoas, não tem? E esse testemunho fortalece a tua fé, não é? Para saber que Deus vai fazer também, da mesma maneira, em pessoas que você tem colocado diante dele, amém? Creia sempre. Você viu que bênção? Uma pessoa recém-convertida já tendo uma experiência com o Espírito Santo. Você prestou atenção? Da pessoa dizendo à irmã do evangelista Antônio que o Espírito Santo podia acordar, né, o seu companheiro, o seu esposo, e foi assim que ele fez. Jamais esqueça disso, amém? O Espírito Santo Consolador está conosco, amém? Está com você, está onde você estiver, e o Senhor será sempre glorificado, amém? Através da sua vida, através das suas orações, através da sua incessante busca a Ele, amém? E nós vamos continuar louvando ao nosso Deus, amém? Queria chamar o jovem Nicolas, tem um louvor, estará louvando ao nosso Deus neste momento, que você possa abrir o seu coração. Você veio aqui para cultuar o Senhor, amém? Aquele que tem uma grande obra na sua vida, te criou, te formou, amém? E ama você. As irmãs vão estar louvando? Logo após então as irmãs, amém? Louvou pela fé, louvando ao Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus,
Muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu. Mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu. Mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Eu o louvarei, pois ainda o louvarei, eu o louvarei, pois ainda o louvarei, eu o louvarei, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus abençoe o Nicolas, amém, por este louvor. As irmãs neste momento, louvor pela fé também, louvando. Os jovens, logo após os jovens, amém, do grupo Oasis, também louvando e glorificando ao Senhor. Seja com a paz do Senhor. Mestre, tem lugar em minha casa se quiser. Já bateu em tantas portas que nem sei, ó Rei dos Reis. Mestre, não pensei
pensei que fosse a casa de um plebeu, ainda mais alguém humilde como eu, ó grande rei. Já que veio é bem-vindo em meu viver, faça sua esta casa, ó meu rei, e a faça santa, 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 santa e santo eu serei, grandioso e santo, 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 ó Deus Altíssimo, habita em mim. Eu fui uma casa onde muita coisa entrou, só eu sei o quanto o coração chorou, mas Deus mudou. Quando permiti que Ele entrasse em meu viver, fez mudanças que jamais imaginei realizar. Minha casa, minha vida, tem Deus. Ó Senhor, como quiser me transformar, e a faça santa, 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 santa e santo eu serei, grandioso e santo, 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 ó Deus Altíssimo, habita em mim, e a faça santa, 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 santa e santo eu serei, grandioso e santo, 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 ó Deus Altíssimo, habita em mim. Amém, glória a Deus. Aleluia. Nosso Deus é glorioso e santo. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus abençoe as irmãs, né? Que bênção, né? Ismael está aqui. Acho que ele fica ali assim: eis-me aqui, Senhor, né? Graças a Deus, que bênção, né? Do servo do Senhor nos ajudando aí. Os jovens também, amém? Um louvor ao Senhor. E logo após, o evangelista irmão Gerson estará fazendo as apresentações, amém? Saudando também aqueles que nos acompanham pela internet. Grupo Atos cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Sobre a escuridão da
agradecemos a oportunidade. Amém, glória a Deus, que Deus continue abençoando os nossos jovens, né? E uma vez mais eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, né? Nem todos estiveram presentes no início do culto, os irmãos foram chegando logo após, mas é com grande alegria que nós queremos dar boas-vindas, né, aos nossos irmãos que estão presentes nesta noite. Queremos, em primeiro lugar, dar boas-vindas aos nossos irmãos internautas, né? Aos nossos irmãos, você que está conectado conosco através desse canal de transmissão. Deus tem uma bênção especial para a sua vida. Você é muito especial para Deus e você é muito especial para nós, né? A palavra de Deus diz que nosso Deus, Ele é o Deus de perto e o Deus de longe. O mesmo Deus em que nós estamos cultuando aqui neste templo é o mesmo Deus que você está cultuando também, ouvindo este canal de transmissão via internet, né? Não temos aqui, irmãos queridos, nenhum papel de nossos visitantes, mas todos nós somos bem-vindos à casa do Senhor. Você está no melhor lugar do mundo. Você pode vir no melhor lugar que você pode vir estar hoje. É na casa do Senhor, para adorar o Senhor, para bendizer e para glorificar o seu santo e excelso nome. Nós não temos aqui nenhum papel de visitante, mas eu tenho aqui em minhas mãos, queridos, um pedido de oração. Para tanto, eu peço para o irmão Ivanor, por gentileza, venha até aqui à frente. O irmão Ivanor, ele pede oração, aqui está um pedido de oração, senhor. O irmão Ivanor pede oração para minha cunhada e família, lá em Miranda, no Mato Grosso do Sul. Pois o irmão do diácono, irmão Ivanor, faleceu esta madrugada, num acidente de carro. Então nós temos aqui, meus queridos, o irmão Ivanor está aqui cultuando a Deus nesta noite, ele está aqui adorando, mas o seu coração está muito triste. Ele perdeu o seu irmão na cidade de Miranda, no Mato Grosso do Sul, em acidente de carro. Portanto, meus queridos, a Bíblia diz que nós devemos alegrar com os que se alegram e chorar com os que se choram. Eu convido toda a igreja a nós colocarmos em pé. Nós vamos levantar aqui um grande clamor, para que o Senhor conforte o coração da família enlutada, conforte o coração do nosso irmão Ivanor, que está triste, e não é para menos, perdeu um irmão. Mas vamos orar. O nosso Deus é o Deus que consola, nosso Deus é o Deus que conforta, nosso Deus é o Deus presente na hora da angústia, na hora do momento de dor. O diácono irmão Luiz está chegando aqui, vai abraçar o irmão Ivanor, né? E você também, meu querido, vai dar um abraço ao irmão Ivanor logo após o culto. Nós vamos compadecer com eles, com essa dor, essa tristeza do coração. Vamos levantar aqui um clamor. Vamos convidar aqui o evangelista irmão Laércio, que estará orando em favor desta família. Vamos levantar um clamor para que o Senhor abençoe esta família enlutada. Aleluia. Levante uma de suas mãos. Senhor Deus de graça e maravilhas, Pai, nós cremos, ó Deus, no Teu poder consolador, que através do Teu Santo Espírito, Pai, Senhor, o Senhor possa alcançar, meu Deus querido, a esposa, alcançar, Senhor, toda a família, com a Tua graça e o Teu poder, Senhor. Só o Senhor neste momento, Pai, que pode dar conforto, Pai, ao coração e à alma. Deus querido, o Senhor é Deus sobre todas as coisas, Pai. Senhor da glória, alcança, meu Deus, a cada um, Pai, desses familiares, com a Tua graça, meu Deus querido, com a virtude do Teu Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa aqui, meu Deus, Teu servo, irmão Ivanor. Ó Deus querido, dá força, meu Pai querido, ao Teu filho neste momento. Derrama, Senhor, do Teu poder e da Tua graça. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos neste momento difícil para toda esta família, Senhor, a Tua intervenção, a Tua mão, Senhor, sobre cada um, e que o Teu nome, Pai, seja glorificado, que o Teu nome, Senhor, acima de tudo seja exaltado. Em nome de Jesus oramos e agradecemos a Ti, Senhor. Amém e amém. Aleluia. Grupo de louvor, amém. Nesse momento, com a oportunidade, nós vamos continuar a louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Aleluia. Vamos louvar o nosso Deus. Nos coloquemos em pé neste momento. Amém. Ele é o único que é digno de receber a honra, a glória da sua vida, dos seus lábios, do seu coração. Glorifique o nome do Senhor. Ele é digno que você o exalte neste momento.
Adore a Ele por todas as maravilhas que Ele tem feito, por tudo que Ele é na sua vida. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Nosso Deus é digno de honra. Vamos louvar a Deus com toda a alegria do nosso coração. Aleluia. Digno de honra e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de honra e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro além de Ti. Não há outro além de Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro além de Ti. Não há outro além de Ti, Senhor. Digno de honra e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de honra e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro além de Ti. Não há outro além de Ti.
porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro além de ti, Senhor. Aleluia. O nosso Deus é quem faz maravilhas, amém, no nosso viver. Somos gratos a Ele, aleluia, por tudo que Ele tem feito. Deus tem feito maravilhas na sua vida, meu irmão. Deus tem feito maravilhas na sua vida, minha irmã. Aleluia. E assim sempre será, porque o nosso Deus é fiel, amém, àquilo que Ele nos promete. Deus é maravilhoso. Vamos estar neste momento fazendo recolhimento das ofertas, dízimo. Convido aqui o diácono irmão Wesley, amém, que estará neste momento ministrando esse momento das ofertas. Logo após a Laura, amém, a jovem Laura, estará com louvor, louvando ao Senhor. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém, Jesus. Convidar a igreja a abrir no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Provérbios 3, 9. Amém? Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Até aqui. É um texto muito conhecido da igreja, dos irmãos que estão sempre fazendo a leitura da palavra do Senhor, que fala um pouquinho de honrar ao nosso Senhor Jesus com aquilo que nós conseguimos, com aquilo que Deus tem nos abençoado em todos os nossos dias, no nosso trabalho, em todas as nossas receitas, aquilo que o Senhor já tem nos abençoado. Não é nenhum pagamento ao Senhor, mas sim a colaboração daquilo que Deus toca no seu coração para trazer à igreja. Porque a igreja, ela não necessita, irmão, do nosso pagamento. O Senhor não necessita de algum pagamento, porque o Senhor nos dá pela sua misericórdia. Aquilo, o ar que respiramos, o trabalho que temos, a oportunidade na faculdade, a oportunidade na universidade, as vestes que estamos vestindo nesta noite, Deus nos dá pela sua misericórdia. Então, aqui fala do Senhor, de nós honrarmos o Senhor e não de pagarmos ao Senhor. Então, aquilo que Deus tocar no seu coração, de boa vontade, de fé, que o Senhor possa te abençoar muito mais daquilo que o Senhor estiver trazendo à casa, aquilo que você estiver trazendo à casa do Senhor. Quero convidar a igreja a ficar de pé para estarmos orando e também pedir por aqueles que não têm a oportunidade de estar ofertando durante este mês, de estar dizimando, que possam, tem tanta gente aí desempregado, tanta gente buscando oportunidades de trabalho e de repente você está lá no seu trabalho falando, nossa, como está difícil, como as coisas estão ruins, mas crê que Deus pode te abençoar, Deus pode te dar aquele crescimento no teu trabalho que só Ele pode dar a oportunidade. Mas temos que estar na presença dEle. Temos que estar de joelhos, jejuando, orando e clamando. E também pedindo para que aquelas vidas que não têm a oportunidade, possam ter a oportunidade. Muitas famílias, nós vimos aí nesse período de frio, históricos de pessoas morrendo de frio nas ruas, né? Em São Paulo, aquela destruição, eu posso dizer assim, pessoas lá nas ruas, também por causa das drogas, ou por causa, hoje mesmo eu ouvi na rádio CBN, de pessoas que perderam a oportunidade de
pagar o seu aluguel porque ficou desempregada e teve que ir morar na rua porque não teve oportunidade. Essa oportunidade que Deus nos está dando de termos a casa, de termos o nosso lar, de ter o alimento. Então, que nós possamos orar por essas pessoas, que nós possamos colaborar com essas vidas e estarmos, sim, buscando na presença do Senhor pela sua misericórdia por essas vidas. Amém? Vamos orar juntos, então. Senhor nosso Deus e Pai, uma vez mais estamos aqui, Senhor, diante de Ti, ó Pai. Ó Senhor, se não fosse pela Sua misericórdia, ó Pai, nada teríamos, ó Senhor. Mas aqui nesta noite, ó Pai, estamos ofertando, dizimando, ó Pai, trazendo da casa do Senhor, ó Pai, aquilo que o Senhor já tem nos abençoado, aquilo que o Senhor, ó Pai, já tem nos enriquecido, Senhor. Ó Pai Todo-Poderoso, nós queremos Te louvar, Senhor, ó pelo ar que respiramos, ó Senhor, pelas vestes que vestimos, Senhor, ó pela oportunidade de estarmos na igreja, Senhor, de estarmos em comunhão com os irmãos, de termos o alimento de cada dia, Senhor. Ó Pai Todo-Poderoso, clamamos, Senhor, pela Sua misericórdia, ó Pai, pelas vidas que nesta noite, ó Pai, não têm essa oportunidade. Ó Senhor, abre a porta, Senhor, ó abre uma oportunidade de emprego, Senhor. Oh Deus Pai Todo-Poderoso, nós que clamamos, Senhor, crendo, ó Pai, no Teu poder, crendo na força e na fé desta igreja, Senhor. Assim Te pedimos e Te glorificamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. A Laura, nesse momento, também estará louvando o Senhor. E logo após nós estaremos recebendo a ministração da palavra do Senhor com Diácono João Valentim, amém? Que estará ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Vem, Senhor, e me
os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Jardim particular. Amém. Glória a Deus. Você é jardim particular do Senhor, amém? Aleluia, nós somos templo do Espírito Santo, amém? Que Deus conserve sempre isso no seu coração, na sua vida. Deus abençoe a jovem Laura. Vamos nos colocar em pé neste momento, amém? Reverência à palavra do Senhor. Convido aqui o diácono irmão Valentim, que estará ministrando a palavra de Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria, por gentileza, que abrisse a sua Bíblia, já na carta aos Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, eu quero ler somente o versículo 23. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Uma média de 15 Bíblias que eu tenho na minha casa, eu estava lendo o mesmo versículo nas outras Bíblias. Talvez na sua não seja a mesma tradução, mas as outras dizem: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é quem prometeu. A nova tradução na linguagem de hoje diz: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá suas promessas. Bíblia de Jerusalém também se coloca da seguinte forma: sem esmorecer, continuemos a afirmar a nossa esperança, porque fiel quem fez a promessa. Bíblia judaica, que eu aprecio muito também, diz: continuemos nos apegando com firmeza à esperança. Aquele que fez a promessa é digno de confiança, ou seja, Deus não mente. Se Ele diz te apega a isso, então devemos nos apegar. Talvez hoje não seja uma daquelas mensagens que te deixam muito empolgado, daquelas mensagens fervorosas, mas o que eu quero chamar a minha e a sua atenção para uma pequena reflexão sobre o que nós vamos compartilhar aqui nessa noite. Talvez até o próprio tema pode ser um pouco assustador. O crente vacilante, que é o tema que eu anunciei na semana passada. Mas eu quero que junto trilhemos esse caminho de aprendizado, porque no meu entendimento, eu creio que a vida cristã é uma vida de aprendizado. E a gente vai aprendendo no decorrer da nossa caminhada, aprendendo com o outro, aprendendo nas escrituras sagradas. E todo aquele que aprecia o aprendizado bíblico, com certeza ele sabe lidar com as diversas situações, ele sabe enfrentar as tribulações, ele tem no mínimo
o entendimento de como lidar com as adversidades da vida. Não é por acaso, particularmente, eu costumo prestar muita atenção no que é ministrado, seja por alguém que não esteja, por assim dizer, no nível profundo do estudo bíblico, mas às vezes eu fico pensando, se Moisés teve aquele conselho de que ele devia distribuir as tarefas, mesmo tendo acesso completo à presença de Deus, e por que Deus não falou com ele direto de que, olha, Moisés, você precisa distribuir as tarefas. Casos mais difíceis o povo trará para ti, mas o que é mais suave, deixa que o povo, na medida em que ele aprende, possa se orientar. Eu creio que Deus, ele permitiu que eu estou me esquecendo o nome lá do... Quem que é? O Jetro, né? O sogro de Moisés deu aquele conselho para o homem, né? E eu acredito que Deus permitiu que isso acontecesse para que a gente não pudesse ser autossuficiente. Achar que eu sei o suficiente, eu não preciso de uma outra instrução, de um outro conselho. E nessa linha de aprendizado eu busco também aprender com os irmãos de alguma forma. E ao proferir essa mensagem aqui nessa noite, não quero de algum modo parecer que eu estou desqualificando o que Deus vem fazendo aqui nesta congregação, nesta igreja. Muito pelo contrário, eu sinto que Deus está se movendo de uma forma tremenda aqui no nosso meio. Eu percebo que Deus, ele está removendo todo o empecilho, tirando toda a casca grossa que tenta impedir que o vinho novo seja derramado no nosso meio, o vinho novo possa alcançar o odre novo e que nós possamos nos tornar verdadeiros adoradores. Domingo passado tivemos um culto riquíssimo de palavra, de louvor, e quem prestou um mínimo de atenção, com certeza saiu daqui com o entendimento pleno de como Deus nos conhece, como o Senhor, ele conhece as nossas limitações, e isso para mim foi uma palavra direta de Deus, porque Deus conhece cada um de nós, e a compreensão disso nos permite entrar no outro nível na presença de Deus, de abrir o nosso coração. Quando um cristão tem esse entendimento de que diante de Deus ele é conhecido na sua totalidade, ele não hesita de abrir o coração para Deus. As nossas fragilidades foi o que foi ministrado. Eu confesso que só faltou eu dizer para a irmã Célia, deixa um pouquinho para mim, para eu pregar no sábado que vem, porque há um mês eu estou particularmente meditando sobre esse assunto. Eu tenho esse costume de não só ler a palavra quando tenho que pregar, até porque eu não sei quando eu vou pregar, mas eu faço questão de entrar na minha reunião particular com Deus e meditar sobre isso, sobre diversos assuntos na leitura da palavra. E eu sempre oro a Deus que Ele continue chacoalhando as nossas bases de religiosidade, que nós venhamos realmente a sermos verdadeiros adoradores, porque eu creio que, como diz João 4:23, que mas a hora vem e é agora em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Para adorar em espírito e em verdade, nós precisamos ter esse conhecimento de como adorar, nos permitir remover esses empecilhos, remover
essa barreira que impede o manifestar de Deus no nosso meio. Até porque o próprio Hebreus que nós lemos aqui, ele diz mesmo que no versículo 37, porque ainda que dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá da sua fé. Algo que Deus espera de nós é que não haja nenhum atalho para adorarmos. Não haja nenhum atalho em nós para que possamos experimentar a graça, a manifestação do poder de Deus, mas somente pela fé. O justo viverá pela fé. Amém? E eu quero aqui, diante de tudo isso, repartir essa palavra que nós acabamos de ler, porque na minha percepção, no meu entendimento, na minha pequena observação, eu vejo que o nosso cristianismo atual é cheio de crente democrata. Cristão democrata que não quer se submeter às ordens do reino. O que precisa ser bem claro é que no reino de Deus há um rei, e é o próprio Deus que reina. Todos nós devemos nos submeter à vontade de Deus. Todos nós devemos observar o mandamento de Deus. Todos nós precisamos nos voltar às Escrituras e deixar com que a palavra conduza as nossas vidas. Não tem como nós queremos viver uma vida cristã autêntica sem termos essa libertação própria e entendimento de que não tem como viver uma democracia no reino de Deus. Por isso que Deus não escolheu uma república. Permita-me te dizer a razão pela qual Deus escolheu um reino. É justamente por causa disso, porque na república quem elege os representantes somos nós. Mas no reino quem dita as ordens é o rei, e todos devem se submeter ao rei. E o grande vacilo nosso é justamente o achar que nós não precisamos observar, buscar na palavra do Senhor a forma como devemos viver a vida cristã. É justamente por falta desse interesse, como Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É justamente por falta dessa percepção de que a minha e a sua vida cristã, ela precisa buscar fundamento na palavra do Senhor. A minha e a sua vida cristã, ela precisa buscar na palavra do Senhor um meio, uma forma de lidar com toda e qualquer circunstância. Porque o que não é difícil de entender é que no reino de Deus não existe o tom cinza. No reino de Deus as coisas são muito claras. É ou não é? É preto ou branco, é certo ou errado, e nós precisamos fazer uma escolha e entender que se nós queremos agradar, viver uma vida cristã plena, não tem como fugir das Escrituras sagradas. Dizia o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra jamais mudam. Por isso que eu tenho essa inclinação, eu gosto, eu faço questão de pregar princípio, porque princípio não muda, é aquilo. Se eu e você observamos aquilo que Deus falou, não tem erro. Lucas capítulo 21, 23, passará o céu e a terra, mas a minha palavra jamais passará. E nós precisamos entender isso, que é o que basicamente está dizendo, Deus dizendo: olha, presta atenção no que eu falo.
Presta atenção no que está escrito na minha palavra, porque isso não vai mudar. O cumprimento das promessas de Deus, elas dependem da nossa relação com a palavra do Senhor. Talvez na linguagem dos adolescentes de hoje diriam hashtag fica a dica. O que Deus falou está falado. Não muda. E nós precisamos, como igreja do Senhor, e sobre a ótica do próprio autor aos Hebreus, que ele diz que nós, ele mesmo diz que devemos fazer as admoestações necessárias, e tanto mais quanto vemos que o dia está próximo. Ninguém está fora dessa percepção de que vivemos os últimos dias, a volta de Jesus Cristo. Todos nós temos esse conhecimento, todos nós temos essa percepção. E nós, como eu disse, vacilamos muito por não querer justamente nos apegar às Escrituras Sagradas. O nosso vacilo, a nossa decepção, que muitas das vezes queremos tapar o sol com a peneira, muitas das vezes queremos deitar no chão, fingir de morto para não enfrentar o problema, para não tratar as coisas como devem ser tratadas. O nosso grande vacilo é justamente quando nós nos distanciamos da palavra e pensamos que do jeito que está pode continuar assim, mas não é assim. Nós precisamos tomar uma posição, nós precisamos tomar um posicionamento. Eu fico maravilhado porque Deus nos permitiu congregar em um meio onde há pessoas com uma competência necessária para transmitir a mensagem do Senhor com eficiência. Nós estamos numa congregação onde somos agraciados por Deus, onde a palavra do Senhor, ela é estudada, a palavra do Senhor, ela é trabalhada para que seja ofertada, transmitida para a igreja de uma forma compreensível e ao pleno entendimento do que é que Deus espera da sua igreja. Mas talvez pergunte, quem é o crente vacilante? Eu preciso ser franco com os irmãos, eu não vim aqui para apontar dedo, dizer que aquele é o crente vacilante. Como eu disse, o meu estilo de ministrar a palavra do Senhor é trazer ao entendimento dos irmãos e todos nós fazermos esse pequeno diagnóstico da nossa vida. Fazermos essa pequena reflexão de onde na vida de cada um precisa de um pequeno trato. Porque, como eu disse, a vida cristã é uma vida de aprendizado. É uma vida em que, na medida em que nós vamos caminhando, vamos aprendendo, tropeçando, levantando, vamos deixando certas coisas atrás, e quando alguém toca no nosso ouvido, opa, a gente presta atenção, não, eu preciso renovar as forças, eu preciso refazer os meus planos e observar, segundo as Escrituras, o que Deus espera de nós. A palavra vacilar, num dicionário qualquer, ela tem a ver com oscilar por falta de firmeza. Qualquer dicionário que você pega, seja no Google, vai perceber que vacilar está relacionado com perder do vigor. Perder a força, vacilar é enfraquecer, é afrouxar. É estar ou ficar indeciso, e muitos crentes estão indecisos na profissão de fé. Pessoas que estão aderindo a atitudes de grande vacilo,
quando esperam algo em Deus. E uma coisa nós precisamos entender, que eu descobri isso nas minhas particularidades com Deus, é que Deus não responde necessidade. Deus responde fé. A minha e a sua necessidade não irá comover o coração de Deus para que Ele venha agir a nosso favor. Mas é a minha e a sua atitude de fé, de não se render a qualquer circunstância que vier para abater o meu e o seu coração. É justamente a minha e a sua posição de fé, mediante a qualquer e toda circunstância, e nos posicionar e dizer, seja o que for, eu não abro mão da minha fé. Porque é justamente a fé, como eu disse um dia desses, que fará com que Deus alcance a mim e a você no meio de multidão de pessoas. Porque é a fé que move o coração de Deus. É a fé que faz com que Deus se volte para nós quando nós correspondemos com a palavra do Senhor. Por isso que ele diz lá em Hebreus, que nós acabamos de ler, o justo viverá da sua fé. Eu e você não precisamos de um atalho para que as bênçãos do Senhor nos alcancem. Nós não precisamos de um atalho para que a atenção do Senhor se volte para nós. Nós não precisamos de um apoio além da palavra do Senhor para que nós possamos experimentar a manifestação de Deus nesta congregação. E nós precisamos de homens, de jovens, de crianças, homens e mulheres de fé que entendam a palavra do Senhor e se posicionam numa vida de fé, uma vida que não tem o outro atalho, não tem outro apoio além da palavra do Senhor. Hebreus capítulo 10, 35, ele mesmo diz, não abandoneis, portanto, a vossa fé ou a vossa confiança. Ela tem grande galardão, com efeito tendes a necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa de Deus. A promessa de Deus ainda existe. As promessas de Deus ainda esperam homens e mulheres de fé. Eu não deixaria de comentar isso com os irmãos. Esses dias eu estava orando ao Senhor, eu abri mão de um emprego que eu trabalhei durante uns 3 anos, desde a minha chegada aqui no Brasil. Eu trabalhava com um advogado de trânsito. Durante uns 3 anos a gente trabalhou e chegou uma hora que para mim não dava mais e eu dei um basta. E dentro desses dias eu estava relutando comigo, aonde irei conseguir o emprego, aonde irei conseguir uma oportunidade para que no mínimo eu possa fazer um estágio. Mas para além do estágio que eu estou fazendo na Copel, esses dias eu estou lá no condomínio onde eu moro e conversando com a zeladora, e ela me fez conhecer uma outra advogada. E a gente se conheceu como vizinho, vizinha e tal, e eu nunca tive essa abertura de conversar com as pessoas no lugar onde eu moro, mas um dia desses ela me chama e diz que, olha, a advogada, ela conversou com o marido dela, diz que eles estão de mudança para Paysandu e eles estão mudando, a empresa está numa restauração e eles querem contratar pessoas, e o marido dela diz que quer te contratar. E naquele momento foi um balde de água gelada para mim, Deus mostrando plenamente como Ele nos conhece, como Ele sabe das nossas necessidades. E esses dias eu falei justamente para os irmãos que uma coisa interessante no reino de Deus é que quando você não fala as coisas, elas não acontecem. E quando você fala, você entra num campo de batalha imenso. E eu disse para mim mesmo, eu vou contar para os irmãos, sabe por quê? Para que você me ajude em oração.
porque a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Você pode dizer amém? E dentro disso, eu quero aqui abordar no mínimo 3 coisas nesse texto que nós acabamos de ler. Na verdade, são comportamentos que eu identifico que são comportamentos de um crente vacilante, um cristão que vacila por meio de atitudes, de práticas que não correspondem com a palavra do Senhor. Se você voltar um pouquinho atrás, nesse mesmo capítulo, no versículo 19, o texto diz: pois irmãos, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Primeira coisa que eu quero destacar é a pessoa de Jesus que ocupa o lugar sacerdotal. A Bíblia deixa claro que nós temos um sacerdote, e esse sacerdote não é um sacerdote qualquer. Ele não exerce um sacerdócio qualquer como um qualquer servo de Deus no povo de Israel que exercia o ministério sacerdotal. E a Bíblia diz, coloca Jesus Cristo como sumo sacerdote. E esse sacerdote, ele tem uma função. E esse sacerdote, ele tem uma função diante de Deus, na presença do Senhor. Porque ele diz, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, e obviamente é Jesus, aproximemo-nos com sincero coração. Dentro disso, primeira atitude de um crente vacilante é a falta de sinceridade. A falta de sinceridade, ela não somente nos impede de nos aproximarmos de Deus, como também nos leva a um estágio depressivo, porque nós alimentamos algo que não tem nada a ver conosco. Porque o que o mesmo autor aos Hebreus, lá no capítulo 4, que fala sobre o sacerdócio de Jesus Cristo, ele diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Por quê? Porque o sacerdote que está na presença do Senhor, ele sabe muito bem o que se passa na minha e na sua vida. É aquela palavra, só vai entender quem já passou pela mesma coisa. E o autor aos Hebreus, ele diz, porque ele já passou pela mesma situação. E não tem como nós queremos corresponder com a palavra do Senhor, queremos viver uma vida de fé sem sermos sinceros com Deus. A falta de sinceridade, ela compromete o nosso relacionamento com Deus. A falta de sinceridade, ela impede o agir de Deus na nossa vida. Vai lá rapidamente comigo, lá em Marcos capítulo 9, a Bíblia fala de um senhor que tinha o seu filho em um estágio depressivo. Uma situação complicada para uma família que vê o seu filho nessa condição. E esse homem tinha o seu filho jovem, capítulo 9 de Marcos. E esse homem, ele roga aos discípulos de Jesus para que realizasse o milagre, mas eles não conseguem. E ele desesperadamente volta-se para Jesus pedindo um socorro. E nesse diálogo ele se aproxima dizendo, eu trouxe-lhe quando... Ele diz,
Ele diz no versículo 19, então Jesus diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou em violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao Pai: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de mim e nos ajude. Ao que Jesus lhe respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. É interessante, na primeira vista, que a atitude desse homem é a atitude de alguém que não vacila na fé. Mas esse homem, ele vai vacilar em outro ponto, que será o nosso segundo ponto. Ele é sincero na exposição do seu problema. Ele diz que aquele jovem está passando por aquela dificuldade. Ele diz que aquele jovem está quase a morrer. Mas o que é interessante é que este Senhor, quando relata essa situação a Jesus, dizendo que muitas vezes o tem lançado no fogo para o matar, ele diz para Jesus: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude. Jesus o responde: tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Agora presta atenção no que ele diz após essas palavras: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Um pai que foi sincero ao relatar a sua condição, mas ele peca porque não corresponde o que o autor aos Hebreus disse: o justo viverá da sua fé. E ele disse: eu creio, mas eu não tenho convicção da minha crença. E esse é o nosso problema nos nossos dias, de termos pessoas que crê, mas eles não são convictos naquilo que crê. E eles começam a comprometer o agir de Deus, não somente na sua vida, mas para uma geração como um todo. Porque uma igreja que é convicto naquilo que crê, ele espalha a mensagem do reino, na certeza de que aquele que crê será salvo em Cristo Jesus. E esse Senhor, ele foi sincero com Jesus, mas ele não tinha a convicção da sua fé. Segundo ponto, eu não quero tomar muito tempo dos irmãos. Segundo ponto, segunda atitude de um crente vacilante, é aquele que é convicto, mas não é sincero. Nós temos pessoas que têm a convicção, nós temos pessoas que flutuam pela fé, nós temos pessoas que têm a certeza de que Deus fará o milagre, mas elas não são sinceros com o Senhor. E a falta de sinceridade, como eu disse, ela compromete muita coisa na nossa vida, porque Deus nos conhece. Mas quando Ele pede a mim e a você o abrir do nosso coração, é justamente isso que Ele quer de nós. Até que ponto a nossa sinceridade com Deus é expressa no meio de oração. E uma das coisas que precisa ser bem claro, a sinceridade ela não é ausência de fé. Mas o crente convicto naquilo que ele crê, quando não é sincero com Deus, Deus não tem como agir na vida de alguém que não é sincero. Porque a sinceridade é justamente ela que te fará expor a sua situação diante de Deus. É justamente a minha e a sua sinceridade que dirá diante de Deus, por meio de oração: Senhor, me ajuda na minha falta de fé.
Senhor, a situação está complicada. Senhor, eu tenho essa inclinação. Senhor, eu tenho essa fraqueza. Senhor, eu preciso de um auxílio nessa área da minha vida. Senhor, eu não consigo lidar com este problema e eu preciso de uma força. Eu preciso de um renovo. E aí sim, nós veremos a graça e a manifestação de Deus na minha vida. Ele dirá, como disse para o Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A falta de sinceridade, ela compromete o nosso relacionamento com Deus. Assim como um crente sincero que não é convicto naquilo que crê, ele não tem o poder de atrair a atenção de Deus na sua vida. E quando eu junto essas duas coisas, quando essas duas coisas caminham junto, nós entramos num nível equilibrado de fé. Eu falei do crente convicto, mas que não é sincero, e nós podemos olhar para o Pedro. Pedro, alguém que tinha uma baita de fé, mas ele não foi sincero, mesmo Jesus relatando o que haveria de acontecer. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 26, 31, quando Jesus dá essa advertência aos seus discípulos, dizendo que o pastor será ferido e as ovelhas serão dispersos. Jesus disse: esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito, está escrito, está escrito. Ferirei o pastor e o rebanho ficará disperso. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia, disse Pedro. Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Ele diz, replicou Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aviso prévio de Jesus que iria acontecer. Mas olha o que Pedro retruca. Disse Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos disseram a mesma coisa. Aonde está o erro do Pedro aqui? Se eu fosse o Pedro, se eu tivesse que agir com sinceridade, é aquele momento que eu deveria abrir o meu coração diante de Deus. Senhor, me ajuda para que quando chegar esse momento eu não vacile. Neste mundo tereis aflições, é bíblico. O vosso inimigo anda ao vosso derredor procurando a quem possa dragar, é bíblico. Mas quando o cristão banca de um homem de fé, quando o cristão se coloca como quem já está no nível em que não precisa mais de uma orientação divina para viver a sua vida de fé, ele começa a excluir a sinceridade na sua vida das suas fraquezas. O aviso prévio de Jesus é que aquilo iria acontecer, e quando aconteceu o resultado, Pedro negou 3 vezes, mas era aquele momento que Pedro podia voltar-se para Jesus. Senhor, permita que a minha fé, quando esse momento chegar, eu possa me encontrar no nível diferenciado, no nível em que ainda que a espada seja colocada na minha frente, eu não negue o nome do Senhor, porque
carne é fraca, o pecado está diante de nós, mas o que nós precisamos entender, irmãos, é que a sinceridade irá nos permitir viver uma vida de renovo, uma vida de restauração, uma vida onde a cada dia teremos as nossas forças renovadas, e como a águia nós voaremos. Quando o crente é convicto e é sincero com Deus, ele experimenta o que aquela mulher cananeia experimentou. Mateus 15, 21, Jesus conversa com essa mulher depois de muita insistência da parte dela para que tivesse a sua filha resgatada daquele problema. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, versículo 23, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorra-me. Então ele respondeu e disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim. O sim é uma resposta do reconhecimento dessa mulher. Eu não nego que a sua vinda é exclusiva para o povo de Israel. Eu reconheço que a sua vinda é particular para a nação escolhida. Todavia, dizia a mulher, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então disse Jesus, mulher, grande é a tua fé, faça-se contudo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Ela foi sincera, mas não perdeu a convicção daquilo que ela acreditava, de que estava diante de um homem que podia curar a vida da sua filha. Estava diante de alguém cuja palavra é poderosa para mudar as circunstâncias. E me permita te perguntar, se só das sobras já tem cura e milagre, imagina na vida daqueles que comem na mesa do rei. Mas nós precisamos sermos sinceros com Deus. A minha e a sua sinceridade não quer dizer que nós não temos fé. A minha e a sua sinceridade não estamos dizendo que nós não estamos olhando para a palavra do Senhor, o que ela diz que viveremos pela fé. Mas a circunstância que nós estamos vivendo, ela compromete a nossa fé e nós precisamos de uma intervenção do Senhor. Nós precisamos de uma intervenção de Deus. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para que não venhamos cair nas mãos do nosso inimigo. E para finalizar, um ladrão que foi sincero, mas mesmo assim ele ergueu os olhos e viu a esperança. Lucas capítulo 23, versículo 39 em diante, fala da crucificação de Jesus. A Bíblia diz que um dos malfeitores, versículo 39, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo, não és tu, ó Cristo, o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Diz-me se não há sinceridade nesse homem ou não. O que nós estamos vivendo neste momento é fruto da nossa semeadura. Todavia, esse homem que está conosco não é bem assim, porque nenhum mal fez,
Mas como eu disse, a sinceridade não isenta a fé, não isenta a convicção. Ele olha para o outro lado da balança e diz para Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Eu estou pagando o preço do meu pecado, sim, mas eu consigo enxergar em você a esperança. E quando vieres no teu reino, lembra-te de mim, tem misericórdia de mim. E quando, meus irmãos, nós conseguimos conciliar a sinceridade e a convicção de fé, a resposta de Deus é resposta de um Deus misericordioso, de um Deus que não se coloca diante de mim, de você, lançando pedras, apontando o meu e o seu pecado, mas um Deus de misericórdia, cujo sacerdote está lá intercedendo pela minha e pela sua vida, e ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Nos coloquemos de pé. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Não vacile, não deixe que as circunstâncias te levem a um estágio de perder o entendimento de que fiel é quem fez a promessa. Não deixe que o problema que você esteja enfrentando te faça perder de vista que lá do alto há um Deus que tem o cuidado da minha e da sua vida. Não deixe que as tribulações roubem de nós essa esperança. O sacerdote Jesus Cristo, ele está intercedendo pela minha e pela sua vida. E nós precisamos voltar a crer e crer de verdade. Nós precisamos voltar a acreditar nas promessas de Deus. Nós precisamos voltar a ter a convicção de que nós não somos meros religiosos, que simplesmente se acostumaram em participar de uma reunião no sábado, no domingo, na segunda ou na terça. Mas de homens e mulheres que compõem o corpo de Cristo, que são movidos pelo Espírito da fé. O justo viverá da sua fé. As circunstâncias podem dizer que não há mais solução para as nações, mas a palavra do Senhor diz: a glória de última casa será maior do que da primeira. As circunstâncias podem dizer que não, porque a política do Brasil está totalmente destruída, não há mais o que fazer, mas eu creio na palavra do Senhor. Clama a mim e eu te ouvirei, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas maiores. Deus quer revelar para a sua igreja o seu plano para as nações. Deus quer revelar para a sua igreja o seu projeto do reino, e nós somos parte de um grande projeto do reino. E para que o reino alcance a toda a terra, ela precisa de homens e mulheres que sejam guiados pela palavra. Feche os seus olhos, faça a sua oração, ora ao Senhor. É possível nós vacilarmos, sim, às vezes nós vacilamos, mas quando temos essa oportunidade de revermos, de fazermos essa volta por cima, façamos na plena convicção de que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, ele é poderoso para se compadecer de nós. E o Espírito Santo de Deus foi enviado para nos fortalecer. O Espírito Santo foi enviado para nos consolar. O Espírito Santo foi enviado para nos orientar. Que a tua graça e o teu favor nos alcance, Senhor, nessa noite. E como igreja que quer viver na plena convicção naquilo que crê, pedimos que em nossos corações haja um avivamento.
nos nossos lares haja um avivamento. Que, ó Deus, no meio da tua igreja, em nome de Jesus Cristo, nome que está acima de todos os nomes, haja um espírito unificado de nós caminharmos na fé em Cristo Jesus, crendo nas suas promessas. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre a tua igreja. Pedimos a tua bênção sobre os nossos lares. Pedimos a tua bênção sobre os nossos vizinhos. Pedimos a tua bênção sobre a nação brasileira. E que o Espírito de Deus, chamado pelas Escrituras, do Espírito de fé, possa dirigir, possa conduzir, possa guiar a cada um de nós, Senhor, para exalar do bom cheiro do Cristo Jesus, para que as nações se rendam no único Deus vivo e verdadeiro, que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele crêem fossem salvos. Abençoa, glorifica o teu nome na vida de cada um de nós aqui. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Podemos assentar. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de não falhar, quando a tempestade vem me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Aleluia. Você está firme nas promessas do Senhor? Amém. Devemos estar sempre firmes e constantes, né? Como Paulo diz em uma de suas epístolas, e sempre abundantes na obra do Senhor. Amém? Que você fique sempre firme, não seja alguém que venha estar vacilante, mas sempre firme diante de Deus. Amém? Porque o Senhor é firme na sua palavra que Ele tem dado sobre a sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você é grato a Deus por essa palavra? Você é grato a Deus pela vida do servo do Senhor? Amém? Deus abençoe grandemente a vida do irmão Valentim, amém? Diácono Valentim, e venha usá-lo a cada dia mais para a glória de Deus. Nós vamos chegando ao fim de mais esse culto ao nosso Deus, amém? Nós vamos estar passando os nossos avisos, amém? Amanhã a Escola Bíblica Dominical, amém? Todos estão aí convocados, amém? Às 9 horas nós temos início, mas às 8h30 já aberto para a oração. Também o ensaio, amém? Do grupo Adonai, às 11 horas da manhã, logo após a Escola Bíblica, amém? Os adolescentes já estarão ensaiando. E também o ensaio da orquestra, né? Às 5 horas, o ensaio da orquestra aqui no templo. Aleluia. E também às 19h30, o nosso culto evangelístico. Amém? Tem mais algum aviso? E aí também estão os nossos endereços da internet. Amém? Para que todos possam aí interagir. Lembrando também aos irmãos, né, a ausência do nosso pastor Nilson, que está lá em Guarapuava, né? Guarapuava, né? Está ali numa conferência de ministração, né, de estudos bíblicos, né? Ali para os irmãos de
Guarapuava e pede as nossas orações. Amém? Oremos pela vida do pastor, também pela sua família, para que Deus possa usá-lo e abençoá-lo e trazê-lo em paz. Amém. O jovem Nicolas está avisando aqui que amanhã, né, culto especial em homenagem às vovós. Amém? Todas as vós, né? Então aí teremos aí uma homenagem para as nossas queridas vovós. Amém? Não deixe de vir, convide mais uma pessoa e o nome do Senhor será sempre glorificado. Nos coloquemos em pé neste momento, amém? Amanhã de manhã, então, todos nós aqui, para aprendermos mais da palavra de Deus. Aqui está, né, o aviso, ó, dos avós, né? Amém. Que Deus venha estar abençoando. Queria convidar aqui o evangelista Antônio, amém, para estar orando e também dando a bênção final. Amém, meus irmãos? Estou orando. Senhor Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor meu Deus, te agradecemos por mais uma noite, Senhor, estarmos na tua casa, Deus, reunidos, Senhor Deus, diante de ti, adorando o Senhor, Deus querido, recebendo a tua palavra que foi ministrada aos nossos corações, meu Deus, nessa noite, Senhor, e agora, quando nós vamos retornar, meu Deus, a tua igreja, Pai querido, pedimos a tua bênção, Pai, continua sobre a vida de cada um, Pai querido, protegendo, guardando, fortalecendo, orientando, Deus de todos os males, abençoa o teu povo, Senhor Deus, e guarda, é o que nós te pedimos no santo, precioso e bendito nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus e o grande amor de Deus, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre dizemos amém. Está encerrado. Cumprimento seu irmão sem pressa.